encaram as artes marciais como instrumento de defesa pessoal. Mas, vez por outra, aparecem histórias como a de um motorista de ônibus agredido sem motivo por um lutador de jiu-jitsu. Os profissionais sérios não gostam de ser confundidos com brigões. Preferem derrubar os preconceitos do que os adversários, como mostra um casal unido pelo karatê. Eles são casados há 14 anos. O tatame os uniu. Antônio Testa, professor de karatê, e Carla Ribeiro, campeã na categoria leve, com 16 títulos mundiais. Testa é um defensor das artes marciais. Na tese de mestrado em Sociologia, ele analisou a formação de gangues entre os jovens da classe média de Brasília e avaliou que a prática do karatê, por exemplo, pode ser um incentivo à inclusão social. As pessoas precisam aprender a se defender. Então, no momento em que ela se sentir agredida, que ela for ofendida e tudo mais, ela vai sentir muito mais confiança, vai se preservar, vai poder tomar determinadas providências. E esse é o lado bom das artes marciais em relação a esse comportamento agressivo. Carla concorda com o marido e questiona a má fama que as artes marciais têm entre os leigos. Eu tive cuidado de ir na Secretaria de Segurança Pública para fazer uma análise para ver realmente se havia caso registrado envolvendo praticantes de artes marciais com delitos. E, na verdade, não há. Os que existem são os que foram divulgados maciçamente pela mídia, né? Então, na verdade, o envolvimento de praticantes de artes marciais em delitos é uma coisa realmente residual. Carla conta que uma única vez usou o que sabe para se defender. Faz tempo, foi no Rio de Janeiro, eram vários, né, na verdade, vários pivetes mesmo, delinquentes, a palavra seria essa, que vieram na minha direção para me assaltar. E a minha reação na hora foi dar um golpe nele, ele caiu, e o bom é que os outros riram, né, da situação, não foram para cima de mim, tá? Segundo alguns historiadores, o jiu-jitsu, ou arte suave, nasceu na Índia e era praticado por monges budistas. Com a expansão do budismo, o jiu-jitsu percorreu o Sudeste Asiático, a China e chegou ao Japão, onde ficou popular. A partir do final do século XIX, alguns mestres se espalharam para outros continentes. O jiu-jitsu é uma luta que começa em pé, mas se desenvolve no chão. Não necessariamente quem está por baixo está perdendo. Nesta academia, o professor explica alguns golpes. Isso é um estrangulamento chamado triângulo. Um estrangulamento na montada. Uma chave de joelho, chamada de leg lock. A queda no judô seria um empurra. A luta finalizaria. No jiu-jitsu vale 2 pontos a queda e continua. Uma queda e finalizado com uma chave de braço. Isso é uma chave americana, né, uma chave articulada. Ele define a luta. Ao aplicar a chave americana, a luta encerra. O que a gente observa no jiu-jitsu é que os lutadores entram muito em contato um com o outro. Eles literalmente rolam no chão. E o que a gente vai perguntar para o Cláudio, que é vice-presidente da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu, é exatamente quais são os golpes que não valem. Porque olhando assim, Cláudio, a gente acha difícil, né, o leigo, distinguir se estão fazendo certo ou errado. Quais são os golpes que não valem no jiu-jitsu? O jiu-jitsu deve ser uma luta esportiva, a nível de competição, além de não poder atingir golpes baixos, ou nas mulheres nos seios. Não vale também golpes traumáticos, ou seja, chute, soco, cotovelada, cabeçada. Não pode usar um golpe denominado bate-estaca, onde o indivíduo está dentro da guarda do outro, ele o retira do chão e bate no tatame. Cervical é quando o indivíduo força a cabeça para baixo, estando num ângulo assim, muito forte de pressão. Esses golpes que me parecem muito agressivos, eles são ensinados em academia? Não, já foram ensinados quando o jiu-jitsu ele não tinha esse patamar de competição. Gustavo diz que quando começou a praticar o jiu-jitsu, tinha um certo preconceito. Eu falo, vou fazer não, esse negócio de agarrar com massa não dá certo. Mas depois você vai praticando e você toma um gosto pela coisa. Aquilo é uma forma de terapia. Você está estressado em casa, você vai para academia, lá você conversa com os amigos, treina. É uma terapia eficiente. Depois que eu comecei a treinar, eu me disciplinei muito.
porque eu era uma pessoa muito nervosa. Às vezes as pessoas falam, o jiu-jitsu é violento, mas quando você entra num tatame, que você começa a ter aquele contato, você vê que não é nada disso. Entendeu? Então é uma forma de você se disciplinar, de você se desestressar, porque você chega aqui, você soa muito, né? Exige muito do seu corpo e você sai daqui praticamente esgotado fisicamente, mas mentalmente assim, muito tranquilo. Com 13 anos como professor de jiu-jitsu, Cláudio não concorda com o estereótipo do lutador brigão. A princípio é muito triste essa coisa de falar que o jiu-jitsu é tido como uma arte violenta, até porque ele não tem golpe traumático. O jiu-jitsu eu considero assim uma espécie de mecânica racional, onde o indivíduo ele se harmoniza, ele consegue ter um equilíbrio emocional, controlar suas emoções, tá? Dentro da academia. O problema é quando a defesa se transforma em ataque. As agressões no trânsito são mais comuns do que muita gente imagina. Só para se ter uma ideia, no último ano, pelo menos 10 motoristas de ônibus, de acordo com o sindicato da categoria em Brasília, foram vítimas de pancadaria. Augusto foi um deles, vítima de um lutador de jiu-jitsu. Ele dirigiu o ônibus com mais de 40 passageiros. Conta que o rapaz, numa moto, universitário e filho de dono de academia de jiu-jitsu, não gostou de uma manobra dele no trânsito. Ele se incomodou com aquilo, veio até a rodoviária, no caso aqui a rodoviária do Plano. Chegando aqui, ele desceu, encostou a moto e veio, eu abri a porta para descer passageiro, ele veio, entrou na porta dianteira, chegou e foi me agredindo. Augusto diz que apanhou ainda sentado no banco de motorista e com cinto de segurança. Me deu uma série de socos no meu rosto. Pegou uma série assim, daquele soco profissional mesmo, que o cara quando é profissional, ele já tem uma habilidade bem prática para bater em defesa no meu caso. Terminou eu ficando 15 dias sem poder trabalhar com o rosto todo deformado. A polícia veio, foram 4 policiais para poder mobilizar ele, ou seja, algemar ele. Teve um PM que caiu, porque o cara era muito forte. O agressor foi condenado pela justiça a 1 mês de serviços à comunidade e pagou R$500 a Augusto, como um pedido de desculpas. O motorista de ônibus nunca praticou nenhum tipo de luta. A única luta é trabalho e casa, casa e trabalho. Essa é a minha luta. Meus filhos perguntavam o que tinha acontecido comigo, eu não tinha explicação para dar. Falando, não, papai brigou na rua. E eu falei, não, papai brigou na rua. Coisa mais feia para mim. Eu falei, não, aconteceu, papai. Discuti com um colega aí, o colega terminou machucando o papai, foi só isso. Ficava triste com isso. Foi muito constrangedor para mim essa época. A capoeira é o assunto do nosso próximo bloco. O que dizem os mestres sobre os capoeiristas que usam a técnica como arma? E o depoimento de uma mãe que perdeu o filho agredido sem motivos.